Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Laura, sou da Escola Maria Francisca e estou aqui com meu amigo Davi da Escola Valfrido. Boa noite, e hoje estamos aqui entrevistando a professora Shirley, que recentemente ganhou o prêmio Por Vir na categoria Educação Antirracista. Boa noite, Laura. Boa noite, Davi. Eu estou extremamente feliz de estar aqui sendo entrevistada por vocês. Eu valorizo muito o trabalho dos alunos, né, esse protagonismo, e fico muito feliz de estar pela primeira vez, né, podendo falar sobre esse prêmio, um pouco sobre minha vida. Sim. Professora Schiller, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Professora, quando você percebeu que queria seguir o caminho da educação e da literatura? Bom, desde pequena, eu já idealizava que queria seguir esse caminho, porque eu queria, assim, apoiar as pessoas, e sempre achei que a educação ia ser o melhor caminho. Sempre fui uma menina pobre, da periferia de São Paulo, né? Mas muito articulada, uma menina muito batalhadora e muito ligada nessa área da cultura, sabe? Com 12 anos eu já ia ao cinema sozinha, eu ia naqueles cinemas que tem até, cinemas grandes no centro de São Paulo, né? Quando saía essa lista do Oscar, eu sempre estava lá vendo todos os filmes, com 13, 14 anos, eu ia sozinha. Então eu sempre tive essa ligação muito forte com a leitura, com a educação, sempre fui uma menina muito, muito, muito esforçada, né? Então eu acho que fui cada vez mais sendo assim acolhida pela educação, e morei boa parte da minha vida em São Paulo, prestei o concurso aqui para São Sebastião e hoje estou eu aqui há 24 anos. E uma coisa que eu achei muito interessante, a senhora consegue dizer qual foi a trajetória que você chegou até conseguir ganhar esse prêmio que você conseguiu, essa conquista que você conseguiu? Então, eu sempre trouxe fortemente nas minhas aulas a temática, né, a étnico-racial. Eu nem gosto de falar temática, né, eu gosto de falar as pessoas, as personalidades que muitas vezes são invisíveis, né? A gente tem é complicado você acessar a obra, a vida dessas pessoas. Então, nas minhas aulas eu sempre promovo essa curadoria tentando dar visibilidade e promover a voz das pessoas pretas, indígenas, né? Então isso sempre foi uma rotina para mim. Sempre foi assim, desde quando eu estou em São Sebastião, que eu comecei a trabalhar aqui, eu sempre promovi isso. E também o município de São Sebastião tem uma história riquíssima, né, que envolve a cultura caiçara. Nós temos um território indígena aqui, nós temos uma história dos afrodiaspórica, né, que contribuiu demais para a formação da cidade. Então isso tudo foi me ajudando a me engajar cada vez mais. E promover a parte que é ligada à língua portuguesa, que é a de literatura, né? Então, trazendo sempre essas grandes literatas. E eu acredito muito que a arte, a literatura em si, ela faz dois movimentos, né? Quando você lê um livro, ou você se identifica com aquela história, né? Pode ser algo que você já passou, alguém da sua família, ou ela abre uma janela enorme para você ter uma visão de mundo diferenciada, você começar a construir um processo de empatia em relação a esse mundo, né? E quanto mais diversidade você trouxer de autores, mais os estudantes vão entender que o mundo é diverso, né? Que a gente convive com essa diversidade que tem aqui no Brasil, que é maravilhoso, né? É uma riqueza para nós. Professora, agora você falou um pouco da sua trajetória, certo? Aí eu queria saber qual a importância, não só para você, mas para todos nós, desse prêmio, porque tem muita gente que fala, é um prêmio assim, porque ela gosta, por um trabalho, sabe, nem liga para isso, mas eu queria que você falasse o quão ele realmente importa para a gente, para todo mundo. Bom, eu acredito que o mais importante é levar o nome da cidade, de São Sebastião,
para São Paulo, né? No caso, eu vou receber a premiação lá em São Paulo. E eu concorri com mais de 600 práticas, né, do Brasil inteiro. Então, uma cidade pequena, né, concorreu com outras aí que já, né, com outras cidades maiores, enfim. Então, eu acho que o maior reconhecimento vem para a cidade. Eu também quero deixar bem claro que eu não trabalhei sozinha, né? Então, são várias pessoas envolvidas nesse processo, inclusive os próprios estudantes, que são os protagonistas reais, que abraçaram a causa, né? Então, esse prêmio não é meu, é para toda uma comunidade. Eu sou da Costa Norte, né? 16 anos trabalhando na escola Cíntia Cliquet. Então, é para a comunidade, para os pais que respeitam o meu trabalho, para os responsáveis desses estudantes, né? Então, você vê, é um mundaréu de pessoas envolvidas, né? E eu só fui orquestrando e eles abraçando essa causa. Então, eu acho que dá uma visibilidade para todos esses, para todas essas pessoas, né, que acreditam nesse trabalho. Puxando um pouco mais para a temática que você conseguiu trazer, a temática de educação antirracista. Você trabalhou, a gente sabe que você trabalha com livros, mas a gente queria saber mais como você trabalhou, não só com os livros, que mais você trabalhou no geral? Eu gosto de falar porque às vezes a escrita não dá conta, né, de descrever o que foi esse trabalho. Foi um trabalho bem árduo. Geralmente eu pego as turmas do 8º ano e fico com eles até o 9º. Então eu fico 2 anos com a mesma turminha, né? Então esse trabalho, na verdade, ele durou 2 anos praticamente, né? E ele começou trazendo, eu tenho uma pauta muito forte que é a questão do gênero, de trabalhar as mulheres, né? De trazer, dar força e luz para essas mulheres da comunidade. Então, a primeira convidada que eu trouxe para esse trabalho, que o projeto chama Carolinas, foi a professora Michele Nunes, para participar de uma roda de conversa no mês das mulheres, né? Ela é uma professora de balé, que tem um projeto social na Enseada, na Costa Norte, uma pessoa que tem um trabalho reconhecido no município, né? E que é uma professora que teve uma trajetória muito árdua, porque ela seguiu a área da dança, do balé, e ela é uma mulher negra, um corpo que não está nesse padrão exigido da dança. Então ela pôde conversar com esses alunos, falar sobre as dificuldades, né? E ela está ali muito próxima deles, né? Em seguida eu sugeri que a gente fizesse a leitura do quarto de despejo. Só que antes da leitura, eu sou uma ativista, né, da obra da Carolina Maria de Jesus, então eu trouxe para eles a vida dessa escritora, né? E sempre assim, tentando romper vários estereótipos, vários preconceitos, né? Porque quando você pega a foto, eu começo sempre assim minha aula, né? Eu mostro a foto da Carolina e faço a seguinte pergunta: quem que vocês imaginam que seja, qual a profissão que essa mulher seguiu, né? E eles falam diversas profissões, menos que ela foi escritora, né? E aí eu começo a contar a trajetória da Carolina desde menina, né? Que a Carolina nasce em Sacramento, uma mulher do campo, que não pôde estudar, né? Enfim, estudou por 1 ano e meio, e que sempre foi muito apegada, apesar de pouco estudo, à questão da leitura. A Carolina escreve desde os 9 anos. E se eu fosse contar toda a vida dela aqui, daria um outro podcast, né? Então, vou resumir que a Carolina chega até São Paulo com sonho sempre de ser escritora. E o sonho dela era, ela acreditava que ela iria realizar quando ela chegasse em São Paulo. Mas não foi bem por aí, porque quando ela chega, ela já tem o primeiro choque, né? Que ela vê as dificuldades, que ela não consegue arrumar emprego. Ela é uma mãe solo de 3 filhos e, por conta de toda essa necessidade, Carolina vai catar reciclável, né? Ela vai catar reciclável e ela é empurrada, ela é colocada na favela, né? Ela recebe um terreno como doação, né? Ela é um grupo de pessoas que vão reivindicar
por melhores condições de moradia, e ela constrói o barraco dela, e ali surge a primeira favela de São Paulo, que é no Canindé, em frente ali o terminal rodoviário do Tietê. E Carolina, para sobreviver, ela vai catar reciclável. Catava os recicláveis, livros, cadernos, e são nesses cadernos que ela escreve toda a vida dela. E aí depois ela é descoberta por um jornalista, né? E aí ela publica Quarto de Despejo, que o jornalista faz um compilado, né, desses 35 cadernos que foram encontrados no barraco de Carolina, e publica Quarto de Despejo. E aí Carolina, tem pessoas que ainda não sabem, mas foi a escritora preta mais vendida de todos os tempos da história da literatura brasileira. Ela foi traduzida para 14 línguas, né? Inclusive, ela foi entrevistada por uma revista em Paris, na época uma revista super famosa, Paris Match, né? E publicada, inclusive, em editoras que até hoje tem escritoras brasileiras que não conseguem ser publicadas fora do país, e Carolina conseguiu. Porém, esse sucesso dela durou pouco, durou por volta de 1 ano e meio, né? Ela sai da favela, e quando ela sai da favela, ela vai morar num bairro mais nobre em São Paulo, e ela não é aceita, porque ela fica com esse estigma, né, que a sociedade colocou, e por conta do preconceito, do racismo, Carolina não é aceita. E nesse livro, ela consegue retratar pela primeira vez na perspectiva de quem está na favela, né? Porque até então existiam outras obras que falavam sobre a situação de pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade social. A Carolina não, ela traz a situação real, né? Eu costumo dizer que esse livro é uma tese de doutorado, tá? Para você poder entender. E Carolina faz as denúncias e com muita coragem, né? Com muita coragem. Ela até costuma falar que ela teve, além da coragem, ela foi audaciosa demais, né? E aí os alunos leram Quarto de Despejo. Então eles foram se identificando com a Carolina e vendo a necessidade das políticas públicas, né? Porque quem que acolheu Carolina Maria de Jesus na década de 60 no Brasil? Ela não teve creche, né? Ela não teve nenhuma assistência, ela não foi acolhida pelo poder público, e aí eles vão se identificando que é uma realidade muito parecida com a deles, né? A gente tem muitas mães solo que saem da Costa Norte para trabalhar na Costa Sul como empregadas domésticas, né? Muitas vezes com seus direitos trabalhistas não reconhecidos, e que, né, passam por esse processo de ter que assumir um lar de forma sozinha, né? Que, inclusive, eu vou conscientizando eles o tempo todo para esses temas que são cobrados, por exemplo, no Enem. Eu não sei se foi comentado com vocês, mas um dos temas que já caíram no Enem, que já foi cobrado no Enem, foi o cuidado, né? Quem fica com o cuidado? Que é sempre a mulher. A mulher cuida dos pais, dos mais velhos, dos filhos, dos netos, mas quem cuida dessa mulher, né? E aí a gente vai construindo todo esse processo de empatia que vai refletindo na vida deles, para eles terem esse olhar em relação a essas mulheres, que ou estão próximas deles, são familiares, ou da própria vizinhança, da própria comunidade, né? E aí eles vão fazer uma entrevista da mesma forma que vocês estão fazendo aqui. Olha que coisa interessante, né? Uma entrevista não é fácil, né? Você tem que construir, você tem que pesquisar, né? E aí eles vão entrevistar essas mulheres e constroem essa entrevista, e depois eles transformam esses textos em textos de memórias. Eles já não são mais eles são essas mulheres, né? E, paralelamente, eu vou recheando esse projeto com a parte artística. Então, eles vão ver filmes, documentários,
eles homenagearam a Carolina, né? Fizeram no dia da leitura, montaram uma sala na biblioteca para homenagear a Carolina, reconstruindo esse barraco, né, de uma forma bem afetuosa, porque é isso que a gente sente. A Carolina, a todo momento, ela tenta trazer para os filhos algo bom, né? Ela dançava valsa com eles no barraco, né? Então ela lia para eles. Então eles reconstruíram esse quarto de despejo nessa exposição, trazendo essa perspectiva dessa intelectual que é a Carolina. Assistiram documentários, né, que falava sobre as empregadas domésticas. Aliás, eu promovia o cinema a última terça-feira do mês. Nas 2 últimas aulas eles viam filmes que retratavam questões sociais, né, e sempre com participação de outros professores, né, porque eu não ia conseguir conduzir aquela roda de conversa sozinha. Então, com os professores de história, de arte, enfim, e com participação também de mulheres na comunidade. E também a gente se debruçou o olhar para outras mulheres que são invisíveis, no caso, as mulheres indígenas, né, que se vocês pararem para observar, as mulheres indígenas não estão nem na pirâmide social, né, elas não são nem citadas. Então, pensando nisso, a gente também montou uma exposição homenageando uma escritora, historiadora, doutora, que é a Aline Rocher do Pachamama. E uma exposição que foi aberta para uma visitação pública, né? E aí a gente foi permeando por esse caminho da arte, todas as atividades alinhadas, né, à BNCC. E assim, eu não poderia deixar de falar que eu sempre quis participar de um prêmio, de um concurso antirracista. E aqui no município nós temos o Prêmio Nina, que promove, né, as práticas antirracistas no ambiente escolar. Mas eu nunca pude participar porque eu faço parte da organização do prêmio, né? Então era um sonho, porque eu acho um luxo receber, né, um prêmio antirracista na cidade, enfim. E aí uma amiga minha me mandou o link do Porvir. Eu não tinha muito conhecimento sobre o Porvir, né? E aí resolvi escrever esse projeto. E aí, para minha surpresa, fui premiada, né? E uma emoção muito grande, né? Professora, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Ao longo da sua trajetória, você também construiu uma atuação muito ligada a questões de éticos raciais, certo? Sim. E aí, em que momento isso começou a fazer parte do seu trabalho como educadora? Então, eu acho que vem das minhas vivências, né? As nossas vivências, elas são muito preciosas, né? Eu sou uma mulher negra que passei, né, por situações que eu tive que refletir sobre a minha atuação mesmo, a minha vida, né? Tive que passar por um letramento racial, porque eu sempre achava que algumas violências que eu passava na vida era porque eu era pobre. Eu sou uma mulher negra, né? Então a minha cor chega primeiro, até em relação ao meu gênero, né? A minha cor vem antes de eu ser mulher, eu sou uma mulher negra. Então as minhas vivências foram me conduzindo a entender melhor, né, a população brasileira e pegar na mão desses alunos de uma forma muito afetuosa, porque eu sofri violências e não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei, principalmente no ambiente escolar, né? Porque eu era aquela menina que ficava no fundo da sala, né? E esse fundo da sala não me permitia que eu tivesse uma autoestima, que eu falasse, que a minha história fosse valorizada, né? Então, por ter passado por isso e também por ter estudado esses temas, me permitiram que eu trouxesse isso para a sala de aula de uma forma bem aprofundada, né? E uma coisa que eu gosto bastante disso, desses projetos antirracistas em geral, que eu sempre estou bem ativo nessas coisas, a sua questão também de a sua cor vem primeiro do que
do que a sua classificação social. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente nas questões. A Carolina de Jesus, por exemplo, né, que eu estou usando esse exemplo, ela era, do pouco que eu li sobre ela realmente sofria muita coisa, e eu creio que na sociedade atual, na minha visão, eu não sei na sua, a mulher, e tanto o homem quanto a mulher, negro ou branco, tanto faz, sua etnia, tem se tornado cada vez mais relevante essa situação. Você acha a mesma coisa? As questões, tanto éticas quanto sociais dessas pessoas, elas têm evoluído conforme o tempo? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem políticas públicas que nos acolhem, né? Na minha época não tinha a questão das cotas, né? A gente vê uma representatividade maior, porque nós estamos nos posicionando, nós estamos ocupando espaços nas universidades, não só as pessoas pretas como as indígenas, né? Então você está ouvindo outras histórias, isso que é importante, né? Para além da questão das cotas ser uma reparação histórica, que é um direito, nós temos a questão de você ter, por exemplo, imagina você ter aula com um professor indígena, com um professor quilombola, você vai subverter uma lógica da história, né, e todo mundo ganha com isso, né, não são só os alunos pretos, ou os alunos indígenas, ou os alunos quilombolas, toda a sociedade ganha, porque você vai ver um outro lado da história que nunca nos deram direito, né, de apresentar. Então, quando você traz essas histórias, o caso da Carolina, você problematiza nesse sentido, né? Como que uma escritora dessa ficou de fora da literatura por tanto tempo, né? Por que será? Né? E aí a gente vai debater essa questão fortemente da cor, né? E também eu concordo sobre nessa questão de vários escritores de diferentes etnias, gêneros, sempre, desde que não existiam as políticas públicas, sempre foram muito esquecidos em relações. Por exemplo, o Ayrton Krenak, a Carolina Jesus, deixa eu ver quem mais. Eu não vou lembrar muitos, mas diversas pessoas, tanto por sua cor, tanto por sua classe social, sempre foram muito pressurizadas contra eles conseguirem alguma coisa. Então, esse projeto é uma coisa que me brilha os olhos, ver alunos se interessando por esse tipo de coisa, querendo ver que não é só uma pessoa, só aquela pessoa vai conseguir, ele também consegue, independente do que ele é. Exatamente. A marca da Carolina é esse encorajamento que ela traz, né? Porque ela passou assim por situação de miserabilidade, né? Você imagina alguém está necessitado e receber, que foi o caso da Carolina, um pacote que ela achava que era comida, que entregaram para ela, quando ela chega em casa, é um pacote com ratos mortos, né? Então, o que isso traduz? Você não merece viver, né? Então, é muito forte isso. E apesar de tudo isso, ela acreditava muito no poder da escrita, né, porque aquilo era terapêutico para ela, né, mesmo em situação de fome, de angústia, de acordar sem saber o que ela vai dar para os filhos, né, ela se apegou a esse processo, a essa escrita, né. Então, os alunos eles vão se identificando e assim, quarto de despejo tem que ser leitura obrigatória para todos os alunos, tanto da rede pública quanto privada, porque é uma forma de você reconhecer o quanto que as políticas públicas são importantes. Porque a Carolina, como eu já havia dito anteriormente, ela não foi acolhida, né? Imagina se na época dela existisse creche, né? E isso é não só ligado ao poder público, né? A toda uma sociedade que exclui, né? Por conta da raça, né? Pelo fato de ser mulher, enfim. E às vezes a gente a gente proporciona leituras que são importantes, como o Diário de Anne Frank, né, que é uma obra importante, mas esquece que nós temos aqui os nossos, que são muito importantes para a nossa construção, né? E eu acho que também uma coisa muito importante que esse projeto constrói é esse olhar empático, né?
Porque agora esses alunos, quando eles passarem por essas comunidades, por favelas, eles vão entender quantas Carolinas existem ali, né? Então eu acho que a literatura ela transforma o olhar, né? E toca no seu coração. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que paralelamente a esse projeto, a gente foi construir uma peça que chama O Sonho de Bitita, que homenageia a Carolina Maria de Jesus. Bitita era o apelido dela, quando ela era criança, que o avô deu para ela, que significa barro preto, né? Esse avô que era reconhecido como Sócrates africano. Imagina a sabedoria desse homem. Era analfabeto e era um homem muito sábio. Então a gente também montou uma peça que ganhou em primeiro lugar no Festiarte. Primeiro lugar na categoria Anos Finais. Eu queria agradecer por sua participação nesse podcast e eu queria saber se a senhora tem algumas considerações finais. Tenho muitas, porque eu acho que, como eu falei anteriormente, eu não construí esse projeto sozinha, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são fantásticos, me acolheram super bem, uma graça, eu amei estar aqui com vocês. Quero agradecer a secretária de Educação, a Marta Braz, a Ana Paula Bertini, a Janaína Borges, que é a minha chefe aqui na SEDUC, que eu também faço um trabalho de consultoria aqui na SEDUC. Quero agradecer a Kayla, que está comigo no projeto Jovens em Atuação, né? Ela é a coordenadora do projeto. A Suelen Júlio, que é a diretora de cultura, e ela tem um olhar bem sensível para as pautas educacionais também. A professora Luana, que é a professora de arte, que esteve comigo também nesse trabalho. Professora Edivanaldo. A gestão escolar da Escola Cíntia Cliquet, que apoiou e apoia meu trabalho, né? A minha família, meu companheiro, minha filha, a comunidade escolar da Costa Norte, os pais, né? E, principalmente, os estudantes, porque eles foram os grandes protagonistas, né? Porque eles abraçaram a ideia e executaram da forma mais linda possível. E também gostaria de agradecer a todas as mulheres, né, que lutam por uma vida melhor, né? E é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite, viu? Agora eu também quero te agradecer, né, por estar aqui, por contar um pouco dessa história tão importante pra gente, falar sobre o seu prêmio. Foi uma noite muito boa aqui estar aqui com você. Espero que você volte mais vezes. Quero agradecer novamente, professora. Muito obrigado por sua participação nesse podcast. Pessoal, nos siga nas redes sociais, @seducsanceba e @jovensaçãosanceba. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho do canal e deixe o seu like. Muito obrigado.